Fala, meu caro, no vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouco com você dos aprendizados que eu tive do livro Pai Rico, Pai Pobre. Mas antes de começar o conteúdo desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e curtir, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é bom demais. Bora lá. Dentre os livros que, na minha opinião, todo investidor iniciante deve ler, o Pai Rico, Pai Pobre sem dúvida está neles. Não se preocupe, pois eu ainda vou fazer um vídeo com os 3 livros que, na minha opinião, todo investidor iniciante deve começar a ler. Em cada capítulo do livro, o autor dele, Robert Kiyosaki, repassa alguns dos ensinamentos que ele teve ao longo da vida, especialmente durante a infância, quando ele decidiu pedir ao pai de um amigo dele que ensinasse a ele como fazer dinheiro. Porque ele enxergava que o pai do amigo dele era bastante empreendedor e, por mais ocupado que estivesse, estava sempre arrumando uma nova forma de ter fonte de renda. Então, ele tendo o pai que defendia que o filho deveria se formar na faculdade, procurar um bom emprego, um emprego de preferência estável, que fosse concursado, que não tivesse chance de ser demitido. E o pai do amigo não tinha nada disso, não tinha faculdade, não tinha concurso, vivia literalmente de empreendimentos, mas, como o próprio nome do livro fala, pai pobre é o pai biológico dele e o pai rico é o pai do amigo dele, que infelizmente a gente não sabe quem é, pois a família não permitiu que ele fosse revelado, no caso, o nome dele. E não se preocupe, pois tenha certeza que esse vídeo só vai ser uma introdução para o que você vai aprender ao longo do livro. Por mais que eu tenha tentado resumir literalmente todos os aprendizados que eu consegui tirar do livro, é impossível resumir tudo que tem dentro dessas 200 e poucas páginas. E, obviamente, o melhor vai estar no final. E também, não adianta pular para o final, pois tem muito aprendizado até lá. Então fica comigo até o final desse vídeo que certamente você não vai se arrepender. Primeira lição: a maioria das pessoas trabalha por dinheiro. As pessoas inteligentes trabalham para aprender. Só nessa primeira lição já é um tapa na cara da maioria das pessoas que está muito mais preocupado com o salário do fim do mês, de preferência um salário fixo, independente de quão bom tenha sido o resultado entregue, e, em contrapartida, dá de frente com a contradição que a maioria das pessoas encontra, que é: mas espera aí, se eu trabalhar para aprender, quem vai pagar o meu salário? Ou se eu não ligar para o meu salário, como é que eu vou pagar minhas contas? E o Robert, ao longo do livro, ele fala que é muito mais interessante a pessoa aprender as habilidades fundamentais, e ele cita, por exemplo, que ele foi trabalhar na Xerox, na época que ela era uma das maiores empresas do mundo, para poder aprender a vender, porque ele sabia que a arte da venda, da comunicação, era uma das mais importantes e que todas as pessoas precisam aprender. Então, é dessa forma que o livro começa com os aprendizados. Ainda no primeiro capítulo, o Robert cita que ele acha a faculdade e a escola literalmente os piores lugares para se aprender algo, porque lá está tudo engessado e o que não for entregue da forma como se imagina que é o certo, automaticamente está errado. Eu tenho certeza que você se lembra de algum professor que durante a prova você resolveu alguma questão de uma forma diferente que o professor tinha dado em sala de aula, mas da forma que ele tinha dado em sala de aula você não tinha aprendido. Então você vai lá, se dá o trabalho de aprender de outra forma, porque a didática daquele professor não foi tão adequada, e na hora da prova o professor dá a questão como errada, porque você não fez da forma que ele queria fazer, que ele queria que você fizesse. Quando na realidade, na vida real, pouco importa a forma que você está fazendo, contanto que você chegue na solução correta. Se a forma levar mais trabalho, isso é o problema de quem está fazendo. Mas se ela for mais rápida para você, por que fazer da outra forma que o professor tinha ensinado? Se você não aprendeu e nem você achou adequado. Então, essa é uma das críticas que o Robert Kiyosaki faz ao longo do livro. Segunda lição: não importa quanto dinheiro você faz, mas sim o quanto conserva. Nesse ponto, o Robert Kiyosaki destaca um fato muito importante, que não importa quanto é a sua renda, se é 1.000 ou 50 mil reais por mês. Se você gasta tudo, naturalmente não sobra nada no fim do mês e você nunca vai enriquecer propriamente dito. Você pode até ter uma renda elevada, mas não vai ter uma qualidade de vida elevada, pois sua renda sempre será dependente de alguma coisa externa a você. Caso eventualmente você perca aquele emprego ou simplesmente ele não exista mais, sua renda vai por água abaixo, seu padrão de vida vai por água abaixo e nada foi construído para que mantivesse aquele padrão de vida quando você tinha uma renda relativamente elevada. Além disso,
o Robert Kiyosaki recomenda que os dois devem ter um emprego. Os dois o quê? Você deve estar se perguntando. Você e o seu dinheiro. Da mesma forma que você tem que ter um emprego, ou não necessariamente um emprego de carteira assinada, pode ser uma pessoa que trabalha de maneira autônoma, mas o seu dinheiro também tem que ter um emprego. Porque se você bota seu dinheiro para trabalhar, naturalmente você já vai ter duas fontes de renda. Por menor que seja a fonte de renda que o seu dinheiro consegue te trazer hoje, com o passar do tempo, o seu dinheiro vai atraindo mais dinheiro e esse dinheiro a mais, que cresce todos os meses, atrai cada vez mais dinheiro. E dessa forma, o efeito dos juros compostos trabalha a seu favor. Até um certo ponto onde seu dinheiro já vai trabalhar tanto por você, que você não vai ter que mais trabalhar por dinheiro. E aqui quando eu falo trabalhar por dinheiro, é trabalhar se preocupando com a renda no fim do mês. E não trabalhar focando na renda do fim do mês. Porque isso aí, já na primeira lição, a gente aprendeu que não se deve fazer. Outro ponto ainda dentro do capítulo 2, que o Kiyosaki cita, é que a maioria das pessoas querem construir um Empire State, mas sem construir uma base sólida. O que é altamente estranho, porque seria literalmente como você estar muito disposto, muito determinado, você quer com todas as forças construir uma coisa grandiosa, mas não se preocupa com os fundamentos. É como começar uma arte marcial ignorando a primeira faixa, que é lá onde você vai aprender o básico sobre tudo, os fundamentos sobre tudo, que sem isso você vai ser um faixa preta medíocre, porque a base não foi bem treinada. Então um ponto que ele cita muito ao longo do livro é foque nos conhecimentos de base, naqueles que são imprescindíveis, independente do tipo de investidor que você pretende se tornar e do profissional que você pretende se tornar. Além disso, ele cita que um dos maiores problemas não está nas pessoas aprenderem a fazer dinheiro, mas sim a usá-lo. Porque as escolas e as faculdades ensinam a gente a ter um emprego, mas não ensinam a gente a usar o dinheiro que vem do trabalho remunerado da gente. Isso é de fato um problema que a gente com certeza enfrenta. Eu enfrentei isso durante a minha escola e agora estou na faculdade e tenho certeza que você também ou enfrentou ou vai enfrentar. Então aceite, a escola pode ser um lugar de muitos aprendizados, mas certamente não vai ser lá onde você vai aprender a lidar com o fruto do seu trabalho. Isso cabe a você. E só em assistir esse vídeo você já está na frente da maioria das pessoas, então parabéns. Outro ponto. Se você está num buraco, a primeira coisa que você deve fazer é parar de cavar. Se você identificou que está com algum problema, não faz sentido você fazer a mesma coisa que te levou até o buraco onde você se encontra. Então, se você está enfrentando alguma dificuldade, por exemplo, estou gastando muito com cartão de crédito e estou tendo que parcelar a parcela do cartão, o que tem os juros elevadíssimos, se não me engano é 9% ao mês. A primeira etapa, após identificar que você está no buraco, é parar de cavar. Outro ponto que eu acho muito interessante é: pessoas inteligentes querem pessoas mais inteligentes por perto dela. Porque o Robert Kiyosaki admite que ele não é o melhor em tudo. E ninguém é o melhor em tudo. Você pode ser o melhor em alguma coisa, mas certamente todo mundo é melhor do que você em alguma coisa. Então ter a capacidade de reconhecer aquilo que você é bom e saber identificar pessoas que são melhores do que você para fazer as outras funções é imprescindível. Ter gente mais inteligente do que você lhe força a querer aprender sempre mais e a estar num ambiente que propicia isso, porque estar com pessoas que sabem mais do que você te permite absorver ao longo do tempo os aprendizados que elas têm e repassar eles para você, além de naturalmente você poder repassar os seus aprendizados para aquelas pessoas. Dessa forma, todo mundo sai mais rico e naturalmente no futuro vai poder produzir mais dinheiro. Quinto ponto do capítulo 2. Riqueza é o que você sabe, risco é o que desconhece. Essa descrição para mim é simplesmente maravilhosa, porque muita gente considera risco coisas que na prática não são risco para outras pessoas. E isso não se dá porque o ativo, o investimento é diferente, mas sim porque o conhecimento daquela pessoa sobre aquele tipo de investimento é diferente. Por exemplo, Tomás, qual o risco de se investir em ações? Para mim, existem alguns tipos de risco, mas alguém que não estudou absolutamente nada sobre investimentos em renda variável, ações vai ser extremamente arriscado.
quando na realidade pode ser menos arriscado do que um título de renda fixa, especialmente aqueles com prazos mais longos, pois como vocês vão aprender no futuro, eu me comprometo a trazer conteúdos assim. Títulos de renda fixa variam de preço, por mais que o nome seja renda fixa. Principalmente aqueles com prazos muito longos, como por exemplo 2045, um título do Tesouro Direto. Além disso, a primeira parte da frase "riqueza é o que você sabe" deixa mais uma vez óbvio a preocupação que o Robert tem com o aprendizado. Porque até agora eu já citei alguns pontos onde ele cita que o aprendizado é muito importante, mas que ele não considera nem a escola nem a faculdade os melhores lugares para se aprender. Mas a partir do ponto que você sabe o que sabe, e isso é muito importante porque existem 4 tipos de conhecimento: não saber que não sabe, saber que não sabe, não saber que sabe e saber que sabe. Quando você sabe o que sabe, você deixa de ser enganado pela própria mente, porque você assume aquilo que você não sabe e fala: eu não sei se isso vai acontecer, mas você se preocupa em, caso isso ocorra, estar protegido. O Robert, por exemplo, não nesse livro, mas no outro livro que é Quem Mexeu no Meu Dinheiro, talvez eu possa trazer aqui, caso você queira, deixa aqui nos comentários, hashtag Quem Mexeu no Meu Dinheiro. Nesse livro, ele cita que todo investimento que ele faz, ele se preocupa com um seguro, alguma forma de proteger o principal do dinheiro dele. Por exemplo, ele gosta muito de investir em imóveis, mas ele só investe em imóveis e, para isso, faz seguros. Ele paga um certo preço para ter os seus imóveis assegurados, porque caso ocorra algum problema com os imóveis, ele tem como se proteger e recuperar a maior parte do dinheiro dele. Fazer um investimento sem ter a maior parte do dinheiro garantido é um risco desnecessário. E o último ponto da lição número 2 é: saiba a diferença entre ativo e passivo. Para o Robert, ativo é tudo aquilo que gera renda para você sem que você precise trabalhar. Ou seja, um vídeo postado no YouTube que vai monetizando ao longo do tempo, um imóvel que você tem alugado e você recebe os aluguéis dele, ou a empresa da qual você é dona, direta ou indiretamente. Diretamente porque você é o sócio majoritário, indiretamente porque, por exemplo, você comprou empresa na Bolsa de Valores, são formas de renda passiva que você não tem que estar trabalhando diretamente para ter aquela renda. Isso é um ativo para o Robert Kiyosaki. E passivo, em contrapartida, é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Ou seja, casa própria, carro próprio, celular, se você não usa para trabalhar, naturalmente. Todas essas coisas são passivos, porque manter aquilo te custa dinheiro. Lição número 3. Foque em ter renda passiva no lugar de ter renda ativa elevada. Qual o sentido disso? Ela combina muito com a lição número 2, a última parte. Porque se você foca em ter uma renda elevada, que depende do seu trabalho, qualquer problema que ocorra com você, você corre risco na maior parte, ou talvez totalidade da sua renda. Se a sua renda é 100% e você se baseia nela para poder trabalhar, se você não puder mais trabalhar, por exemplo, porque ficou doente, sua renda literalmente cai para zero. E nessa hora você precisa ter uma reserva de emergência. Por isso, além de focar em ter uma renda passiva, é inteligente para você ter uma reserva de emergência. Última lição do capítulo 3. Invista naquilo que você ama. E isso faz muita diferença. Porque não importa se você tem muito dinheiro, se você vai investir naquilo que para você é indiferente. Por exemplo, se você gosta muito de imóveis, porque você aprendeu ao longo do tempo que imóveis é uma fonte de renda estável, imóveis também existem, ou seja, é difícil dele sumir da noite para o dia, como um contrato, por exemplo. Então, se você gosta do setor imobiliário, não faz sentido você focar seu dinheiro e atenção em ações, por exemplo. E o contrário também é verdadeiro. Se você gosta de estudar empresas, não faz sentido você focar em imóveis. Mas até você aprender. Se você gosta de fato de imóveis, ou de ações, ou de fundos imobiliários, ou de renda fixa, não importa, você tem que experimentar cada uma delas, aprender sobre cada uma delas. E mais uma vez, volta o ponto essencial desse livro. Foque em aprender. E o grande problema de você focar naquilo que você não gosta é que você vai ser um investidor medíocre.
Porque da mesma forma que no trabalho, quando você foca em ter uma experiência, em fazer o seu cliente se sentir muito melhor do que os seus concorrentes, você também vai ser capaz de dar mais de si, de quando todo mundo já estiver cansado e tiver feito o que todo mundo concorda em fazer, você vai dar o extra mile, é o extra, é fazer aquele trabalho que ninguém faz, porque não faz sentido financeiro, mas que o cliente vai sentir o valor que aquele esforço que você teve quando ele receber o produto. E aquele um pouquinho a mais, acumulado com o passar do tempo, vai fazer você se tornar uma pessoa melhor, investidor melhor e profissional melhor. Então, essa é mais uma das vantagens de focar naquilo que você ama. Você dá mais de si, aguenta mais porrada e consegue chegar mais longe. Lição número 4/7. Aprenda a usar a lei ao seu favor. O Robert Kiyosaki odeia pagar imposto. E na minha opinião, ele está certo. Ninguém gosta de pagar imposto. Todo mundo já sente que paga muito imposto, mas sempre aparece notícias de que se cogita aumentar o imposto sobre a população. Então ele recomenda que você aprenda sobre como pagar menos imposto no seu país. No caso do Robert, como ele investe em imóveis, nos Estados Unidos tem as vantagens tributárias em quem investe em imóveis. Por exemplo, se você tem um imóvel, vende ele, você pagaria imposto, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Porém, se você, pelo menos nos Estados Unidos, não sei como é aqui ainda, não estudei sobre isso. Se você lá vende um imóvel para comprar outro, você não paga imposto. Ou seja, faz sentido você continuar com o dinheiro no setor imobiliário sem realizar aquele lucro focando em aumento de renda, de aluguel que você recebe, porque há um incentivo tributário para isso. Da mesma forma, por exemplo, lá nos Estados Unidos, só se paga imposto sobre o lucro. Ou seja, todos os gastos que uma empresa tem abatem do imposto que você paga no final. Diferentemente, por exemplo, de nós, pessoas físicas aqui no Brasil, onde o imposto de renda é sobre a renda e não o que sobrou depois de pagar todos os seus gastos. Então, leve isso em consideração. Aprenda a usar a lei ao seu favor para pagar o mínimo de imposto possível, seja como profissional, seja como investidor. Lição número 5. Conhecimento cria sua própria sorte. O Robert acredita de fato que é possível aumentar a sua sorte. Por mais que ela seja aleatória, é possível que, quanto mais você trabalha de uma maneira inteligente, aumentando seu grau de conhecimento, mais sorte você tem. Porque as melhores oportunidades não são vistas com os olhos, mas sim com a mente. E isso é muito verdade. Por mais que todo mundo olhe para o mesmo lugar, é possível que você seja o único capaz de enxergar aquilo como uma oportunidade de investimento. Como, se todo mundo enxerga ali um problema, por que ninguém consegue enxergar a solução? Talvez você seja capaz de enxergar a solução e entregar uma solução para as pessoas que vão estar dispostas a pagar por isso, afinal de contas, para elas aquilo é um problema e você monetiza isso. Então não importa somente olhar para o que todo mundo olha. Enxergar o que ninguém consegue enxergar é algo que só o conhecimento permite e é algo que os olhos não são capazes de fazer. É a mente quem é. Outra coisa é que o Robert não é saudosista. Ele não vangloria do passado. Ele agradece pelas mudanças e pela capacidade que ele tem de ser flexível e adaptar a cada uma das mudanças. Para finalizar o capítulo 5, ele cita que a maioria das pessoas tem medo de perder dinheiro. E isso faz elas deixar de ganhar dinheiro. Aqui no Brasil a gente pode traduzir isso de uma maneira diferente. Existe hoje, a maioria da população, dinheiro na poupança. Sendo que a minoria tem investimentos além da poupança. Ou seja, o problema não é que de fato a maioria das pessoas tem um dinheiro reservado na poupança. O problema é que a maioria só tem dinheiro lá, tá entendendo? E como a maioria das pessoas deixa lá não só a reserva, mas também um dinheiro que pretende acumular ao longo da vida, isso é um dinheiro que está investido de uma maneira ineficiente. Porque hoje, pelo menos no dia que eu gravo, 26/6/2021, a poupança está muito inferior à inflação. Ou seja, deixar o dinheiro parado na poupança torna você mais pobre, necessariamente. Porque por mais que a quantidade de dinheiro aumente, o poder de compra dele diminui, tornando você mais pobre.
Então não tenha medo de perder dinheiro. Se lembre, risco é o que você desconhece. Risco não é o risco de perder dinheiro. É o risco de perder um dinheiro que você não tinha pensado sem ter um seguro para aquilo. E riqueza é o que você sabe. Também se lembre disso. Se você aprende outras formas de investir, e existem várias outras formas que eu pretendo trazer aqui, você vai aprender a investir seu dinheiro melhor, só deixando, por exemplo, na poupança, aquilo que precisa estar lá. Que é aquele dinheiro que você talvez precise numa emergência, que você não sabe quando vai acontecer, mas como emergências sempre acontecem, então é certeza que vai haver uma emergência. Então ter um dinheiro guardado para ter a sua emergência é fundamental, mas não todo o dinheiro da família. Lição número 6. O medo é fundamental para o ser humano. Ele funciona como um termômetro do que ele sabe e do que ele não sabe. Como o risco é o que ele desconhece, é natural a maioria das pessoas terem medo daquilo que elas desconhecem. E, consequentemente, elas consideram isso arriscado. Percebe que tem meio que uma triangulação entre essas três coisas? Desconhecimento, risco e medo? Isso não significa que o que é desconhecido é de fato arriscado para quem conhece do assunto. E o medo, naturalmente, tende a diminuir à medida que o seu conhecimento sobre aquele assunto aumenta. O Robert recomenda você usar o medo como uma forma de saber o que você precisa estudar mais. Se você tem medo de investir em alguma coisa, de começar um negócio, de conversar com alguém, de fazer alguma coisa que até hoje você não fez, você pode usar o medo como um indicador de preciso aprender mais. Toda vez que você sentir medo de alguma coisa, se pergunte, será que isso é de fato uma falta de desconhecimento que eu possa aprender sobre aquilo para eliminar o medo, ou é outra coisa? Acredite, a maioria das vezes, estudar mais resolve esse medo. Sétimo aprendizado. Muita gente se dá bem jogando banco imobiliário, mas pouca gente percebe que é possível fazer aquilo na vida real. O pai rico do Robert Kiyosaki, o pai do amigo dele, no caso, gostava muito de brincar de banco imobiliário na infância, mas ninguém falou para ele que era impossível tornar aquilo realidade. E por causa disso, ele trabalhou ao longo da vida para construir o banco imobiliário da vida real dele. Ele, naturalmente, como você bem deve imaginar, começou somente com um imóvel o mais endividado possível, coisa que até certo ponto não recomendo, principalmente se você for contratar financiamentos muito longos e caros, porque isso faz um imóvel custar 3, por exemplo. Mas nos Estados Unidos, como a tendência é que os juros lá seja menor do que aqui, faz mais sentido contratar financiamentos por lá. Mas ao longo do tempo, o pai rico conseguiu aumentar o seu patrimônio, reinvestindo os aluguéis que ele recebia e das outras fontes de renda que ele também trabalhava ativamente, convertendo essas fontes de renda ativa em investimentos que geram renda passiva, e a renda passiva desses investimentos reinveste nos próprios investimentos de renda passiva, fazendo eles aumentarem, tanto pela renda que eles mesmos geram, quanto pela renda que ele gerava ativamente. Dessa forma, ele conseguiu aumentar o patrimônio e se tornar um dos homens, talvez o homem mais rico do Havaí. E por fim, a segunda lição extra do livro Pai Rico, Pai Pobre. Nosso dinheiro não vale nada. Absolutamente nada. Como assim? Logo no começo, antes da realidade do capítulo 1, o Robert bota o gráfico de impressão de dinheiro, ou seja, de quanto dinheiro o governo dos Estados Unidos gerou a partir de 1970, se não me engano. Ao menos na última edição do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele bota um gráfico que vai de 1995 até 2013. Esse gráfico seria muito bem atualizado atualmente. Perto da crise de 2008, quando o Lehman Brothers, que era um banco nos Estados Unidos, faliu de tanto se alavancar, ou seja, emprestaram dinheiro que não tinha, o governo dos Estados Unidos precisou imprimir dinheiro para salvar eles. E no gráfico ele bota aqui o balanço do Banco Central, ou seja, a quantidade de dinheiro que o Banco Central dos Estados Unidos imprimiu foi de menos de $1 trilhão para mais de 3 trilhões de dólares. Isso pode parecer muito, e é muito, não me entenda mal. Mas só em 2020, no início de 2020 até hoje, foram impressos 4 trilhões de dólares. Ou seja,
1/4 de todos os dólares que existem hoje foram impressos nos últimos 18 meses. Isso significa, meu cara, que o dinheiro da gente, na prática, não vale nada, não tem lastro. Sabe essa moeda de dólar que vale 5 centavos, eu acho? Que uma amiga minha me deu, não sei se vai dar pra focar aí na tela. Ela hoje compra muito menos do que comprava há 100 anos atrás. Eu sou um cara meio lunático com isso, eu gosto de analisar os dados históricos. Eu baixei o índice de inflação dos Estados Unidos desde 1800 até 2020. E de 1800 até a fundação do Banco Central dos Estados Unidos, que foi em 1913, o dólar na realidade se valorizou. Ou seja, o poder de compra dos cidadãos aumentou. Porém, de 1913 até hoje, o dólar se desvalorizou, se não me engano, mais de 90%. Por quê? Você deve estar se perguntando. Simples, imprimir dinheiro. Antigamente, para se imprimir dinheiro, era, pelo menos nos Estados Unidos, aqui no Brasil nunca foi. Por isso que a gente teve tanta crise pelas décadas de 70, 80 e até a metade da década de 90, com índices de hiperinflação, principalmente nos anos 90 e 94. Nos Estados Unidos, existia uma regra que era: só se pode imprimir o equivalente a barras de ouro que o Banco Central tem. Ou seja, para poder aumentar a quantidade de dinheiro, era necessário aumentar o estoque de riqueza representada pelas barras de ouro. As cédulas de dólares só representavam um peso em gramas do ouro que estava guardado no Banco Central. Nada mais do que isso. Era literalmente como se fosse uma nota de crédito, onde você deixa algo depositado e sai com a nota que tem representando, que traz representando em si o valor daquilo que dá lastro. Qual o problema disso? Hoje em dia não existe mais essa obrigação dos bancos centrais em ter o equivalente em ouro para se imprimir em dinheiro. Porque governo não gosta de rédea, não gosta de ter limite financeiro. Por mais que, no fundo, exista algum nível de limite, porque tem um ponto onde o dinheiro simplesmente não vale mais nada, como países como Venezuela, existe um limite tipo no extremo do extremo, que é quando a civilização volta para o escambo. Mas na prática, países abusam do poder de imprimir dinheiro. E os Estados Unidos está provando que gosta disso. De 2020 para cá, é só se lembrar, 1/4 dos dólares surgiram nesse período. Então, nunca deixe seu dinheiro parado, literalmente parado. Saiba que isso é literalmente ter nada. É um dinheiro que não vale o que vale. O Robert gosta de dizer que o ouro e a prata é o dinheiro de Deus. E o Bitcoin é o dinheiro criado pelos homens. Então, se for para guardar alguma coisa, guarde algo que é capaz de preservar valor, pois existe uma quantidade limitada e as pessoas tendem a continuar enxergando valor naquilo. E use só o seu dinheiro para pagar as contas básicas, porque guardar dinheiro normal, ou seja, papel moeda que os nossos países imprimem, é guardar algo que intrinsecamente não vale nada. Forte abraço e até o próximo vídeo.